Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 49, por Monja Maria Cecília Bage. Como Filho de Deus, apareceu de novo aos apóstolos e lhes deu o poder de perdoarem os pecados por meio do sacramento da confissão e outras aparições aos discípulos. O poder de perdoar os pecados, instruções. Tendo os apóstolos ficado certos da ressurreição pelo que havia manifestado e feito, para mais confirmá-los na fé, um dia em que estavam juntos, discorrendo sobre a ressurreição, e diziam que não haviam por que duvidar, e todos os 11 protestavam crer, sem dúvida alguma, apareci no meio deles, saudando-os com a costumeira saudação de paz. Ficaram todos consolados por minha presença, e juntos me olhavam com grande amor e fé, reconhecendo-me por seu mestre e senhor. Eu lhes disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e agora eu o comunico a vós. E então soprei sobre eles, a começar por Pedro, dizendo: recebei o Espírito Santo, e a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem os retiverdes serão retidos. Este é o sacramento por meio do qual ficarão absolvidos no céu aqueles que absolverdes na terra, e aqueles que não forem por vós absolvidos aqui na terra, não serão tão poucos absolvidos no céu, conforme João 20, 22, 23. Os apóstolos, ao receberem meu hálito divino, ficaram inflamados de amor mais perfeito para comigo e de caridade para com o próximo, e simultaneamente foram esclarecidos para o conhecimento de tão grande sacramento. Instruí-os, ensinando-lhes o modo de administrar o sacramento da penitência. Recordei-lhes de novo o preceito do amor dado por mim na última ceia. Exortei-os a terem o amor e a caridade que me viam ter para com eles, e os tivessem para com todos. Eu me compadecera de suas faltas, especialmente da diminuta fé, assim eles se compadecessem do próximo e perdoassem facilmente, conforme eu lhes fizera, acrescentando: vedes, filhinhos, com quanta caridade e amor procedi para convosco, quanto me compadeci de vós, como continuamente vos instruía. Ora, ficai cientes de que tudo isto deveis praticar também com o próximo. E por maiores que sejam os pecadores, jamais os repilais quando vem a penitência, mas abraçai-os e animai-os a confiarem na divina misericórdia, que quer se converta e viva o pecador, e se tornarem a recair nos erros, tornarei a absolvê-los das culpas quando eles, arrependidos do mal cometido e resolvidos a não mais praticá-lo, voltarem aos vossos pés para detestarem os próprios erros. Vede como retorno a assegurar sobre minha ressurreição, quando vós, depois de sinais tão claros, novamente duvidais. Assim, como me compadeço quando errais, tende também vós este espírito de caridade e compaixão, e para vos apiedades da fragilidade de outros. Considerai vossa própria fragilidade. O Espírito Santo que agora vos enviei através de meu divino hálito é o mesmo Espírito que descerá do céu sobre vós, depois de minha ascensão. Ele que agora vos foi dado invisivelmente, descerá então de modo visível. Aquele que vos dei agora para comunicar-vos o poder de perdoar os pecados, transmitiu-vos a graça de bem exercedes tal ofício. Aquele que descerá sobre vós, lei da parte do Divino Pai, vos comunicará seus dons em abundância e inflamar-vos-á o coração em seu amor, segundo as capacidades de cada um,
Por isso, disponde-vos a receber tamanho dom, porque quanto mais dispostos estiverdes e mais ardentes forem os desejos desta vida, com maior plenitude ele se comunicará a vossas almas. Tudo isto dizia aos apóstolos, a fim de se lhes inflamar o desejo de acolher o Divino Espírito e dos efeitos que produzia em suas almas. Discorreu a Santa Mãe com tanta sublimidade, porque sabia, por experiência, o que o Espírito Divino costuma operar quando entra num coração. Seu coração fora repleto dele na encarnação, os apóstolos ficaram cheios de desejo por causa das palavras da Santa Mãe, e ela prometeu apresentar as súplicas ao Divino Pai e a mim, em nome deles, de que recebessem o mencionado Espírito com maior plenitude. E assim partiram os apóstolos inteiramente consolados e confortados. Enquanto pouco a pouco se confirmavam na fé, eu lhes comunicava maiores luzes e graças. É bem verdade que permitia caírem em dúvidas, para mais dar-lhes a conhecer a verdade dos divinos mistérios. Agia para confirmá-los nisto, iluminava-os acerca de tudo aquilo em que eles faltavam, dava-lhes a conhecer a verdade com toda clareza, e eles ficavam cada vez mais convictos. As dúvidas que podiam surgir em seu espírito eram por mim resolvidas, tanto por palavras como por fatos. As obras que fazia no meio deles cada vez mais os confirmavam na fé. A admiração dos apóstolos por Maria. Tendo deixado a querida mãe, iam discorrendo entre si, e sobre tudo quanto havia ouvido, louvavam-a, e exaltando suas virtudes e os dons especiais e prerrogativas que nela brilhavam. Depois diziam juntos, de fato se pode dizer com toda a verdade, ser ela grande senhora, genuína e digna mãe do Messias, nosso mestre, porque nela se encontram todas as virtudes. É cheia de graça, de sabedoria, toda benigna, agradável, caridade, toda amor e misericórdia. Ela sim é perfeitíssima cópia de nosso divino mestre. E depois diziam, feliz dela e bem-aventurada, felizes de nós também que tivemos a bela sorte de conhecê-la e sermos por ela instruídos. Enquanto assim discorriam, Pedro, que era de maior vivacidade e muito fervoroso, dizia-lhes, é preciso que juntos supliquemos com instância a nosso mestre que a deixe conosco, e quando partir, não nos retire tal ajuda e conforto. É necessário que repetidas vezes lhe peçamos, e todos juntos se propunham apresentar o pedido como de fato fizeram. Compadecia-me de suas reiteradas preces, por julgarem ser eu igual a eles, e que, apesar de prometido muitas vezes, na ocasião dada, podia falhar. E assim, embora lhe o assegurasse, repetiam o pedido, e eu, com a costumeira serenidade, ficava ouvindo, consolava-os e animava-os a não temerem, porque não os privaria de tal consolo, ajuda e conforto. Discurso de Jesus aos seus. Os apóstolos iam se dispondo para a minha partida e se acostumando com ela, por meio da ajuda e graça do Espírito, que eu comunicara às suas almas. Iam se inflamando ainda mais no desejo de receber o Espírito Consolador. E eu, aparecendo de novo a eles reunidos, falei com grande ternura e amor. Já viste e bem sabeis quanto vos amo, e como não vos chamo servos, embora seja vosso Senhor, mas vos chamo amigos, aos quais confiei os meus segredos. Todos vistes o que fiz enquanto estava convosco. Conheceis, portanto, o grande benefício que vos fiz. Não me escolhestes a mim, mas é eu que vos escolhi a vós, chamando-vos do mundo, a minha sequela, para mandar-vos a frutificardes no mundo e readquirirdes as almas tresmalhadas, reconduzindo-as ao meu redil. O que fareis igualmente o farão muitos outros depois de vós, enquanto houver na minha igreja aqueles que a minha imitação e a imitação de vós se aplicarem à conquista das almas. Obterão grande fruto, porque muitos se converterão por meio de suas fadigas, que serão remuneradas com prêmio eterno. Alegrai-vos,
Portanto, vós que fostes escolhidos por mim para ofício tão sublime, que tanto gosto e glória causa ao Divino Pai, que tanto gosto e glória causa ao Divino Pai, e tanto mérito acarreta para vós, se permanecerdes unidos a mim. Se minhas palavras ficarem em vós e forem por vós guardadas e executadas, eu vos digo: pedi tudo o que quiserdes e vos será dado. Meu Pai vos ama, porque me amastes e crestes em mim. E tudo o que quiserdes, pedi-o a meu Pai em meu nome, e obtereis. Pelo fato de vô-los dar, conhecerei quanto ele vos ama, e ainda quanto me ama, porque em consideração a mim, vos concederá tudo o que pedirdes. Ficavam muito consolados os apóstolos com essas promessas, e mais ainda ao me ouvirem, mas novamente se perturbavam e se afligiam ao pensar que em breve devia deixá-los, e reiteravam as súplicas de que não os deixasse. Respondi que se dispusessem, no entanto, a ficar sem minha presença visível, porque em breve devia voltar ao Pai, que me havia mandado. Dizia-lhes ainda: vós, filhinhos, estáis tristes e ficarei muitos aflitos e contristados, mas não duvideis, porque a vossa tristeza se converterá em gáudio e alegria. Não vos admireis se o mundo se alegra e faz festa. Ao contrário, deveis sentir compaixão, porque sua alegria se converterá em eterno pranto. O mundo vos julgará vis e infelizes, mas isto não vos cause pesar e infelicidade, porque sereis grandes e felizes por toda a eternidade. E o mundo será vil e infeliz, condenado a penas eternas e misérias incomparáveis. Sereis odiados e perseguidos pelo mundo, mas sabei que isto não vos poderá prejudicar em coisa alguma. Alegrai-vos com isto, porque o mundo vos tratará como me tratou a mim. Não deveis pretender ser mais do que eu, vosso Deus e Mestre. Se fui perseguido e maltratado pelo mundo, deveis também desejar que vos trate conforme me tratou, porque assim vos assemelhareis mais a mim. Eu vos considerarei com amor maior, bem como ao meu Pai, porque vos será semelhante a mim em todas as tribulações e perseguições que encontrardes. Recordai-vos sempre do que eu sofri, e assim vos animareis a sofrer com alegria, e vos julgarei felizes, porque vos assemelhareis a mim. Suportai tudo com paciência e alegria, como vistes que eu sofri. De fato, deveis seguir os exemplos que vos dei e dar a conhecer a todo mundo que sois meus discípulos e sequazes. Amai-vos mutuamente como eu vos amei, e por este amor mútuo se conhecerá que sois meus discípulos. Tudo isto e muito mais disse aos apóstolos, e várias vezes ainda, acomodando o meu discurso à sua rudeza e simplicidade. Eles ouviam-me com grande atenção, em parte presos pelo amor e doçura de minhas palavras, e em parte atemorizados ao ouvirem o que lhes seria forçoso sofrer da parte do mundo, depois de minha partida. Mas animei-os dizendo: vós vos entristeçais ao ouvir falar das perseguições que tereis de suportar, e como sereis odiados pelo mundo. Não temais, porque o Espírito Santo que vos prometi vos dará fortaleza e ânimo, de modo que vós vos alegrareis e regozijareis em todas as tribulações e perseguições. Com muita alegria ireis aos tribunais e tratareis com os tiranos e os inimigos de meu nome, e da fé, e o vosso coração jubilará, e se alegrará vosso espírito, ao sofrerdes muito e suportardes as calúnias e as costumélias por amor de meu nome. Tereis ânimo bem diferente do que de agora, porque será o Espírito Santo que falará em vós e vos dará virtude e grande fortaleza, de forma que agireis e falareis sem temor algum. Ouvindo isto, ficaram muito consolados e animados os apóstolos, e deixei-os. Gosto e apego dos apóstolos. Todo o tempo em que me entretinha com os apóstolos, por longo que fosse, parecia-lhes breve momento. Tanto era a consolação que experimentavam ao ouvir minha palavra.
E embora me ouvissem com muita atenção, era assaz maior o gosto e consolação ao ver-me e ouvir-me. Estavam muito apegados a este consolo sensível. Depois que os havia deixado, diziam entre si: ó, como partiu depressa nosso mestre! Como faremos quando não o tivermos mais conosco? E assim, com estes discursos, esqueciam-se de quanto lhes havia dito e afligiam-se muito ao pensamento de ficarem privados de minha presença visível. Embora fossem por mim várias vezes admoestados a se desapegarem daquele consolo sensível, voltavam bem frequentemente a discorrer entre si a respeito deste particular. E em tais discursos iam se apegando mais e com maior desejo almejavam que ficasse sempre com eles. Tinha, contudo, compaixão deles. Voltava a aparecer-lhes e repreendia-os, embora com grande caridade e amor, demonstrando-lhes em tudo e por tudo a grande caridade, paciência e amor que tinha para com eles, a fim de que também eles a praticassem com o próximo, imitando-me. Missões, poderes e instruções. Estando de outra vez congregados, discorrendo sobre o que lhes dissera e desejando novamente ver-me e ouvir minhas palavras, apareci-lhes pondo-me, segundo o costume, no meio deles, saudando-os com a costumeira saudação de paz. Soprei sobre eles, comunicando-lhes o Espírito Santo de novo, ordenando-lhes que administrassem o sacramento do batismo e que fossem pelo mundo pregar o Evangelho a todas as criaturas, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será consolado. Aos que crerem, acompanhá-los-ão muitos milagres em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, isto é, terão nova linguagem. Pegarão em serpentes, isto é, converterão com suas palavras os pecadores, apagando as culpas de sua alma. E se lhes for dado a beber algum veneno, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos doentes e eles recobrarão a saúde. Tudo isto fará quem tiver fé e crer. No princípio de minha igreja serão particularmente necessários tais prodígios, para que aumente o número de fiéis. Jamais faltará na igreja quem opere prodígios, em virtude de meu nome, para confundir os infiéis. E como agora vos comuniquei a virtude e o dom da graça para batizardes e converterdes o mundo, assim dou-vos a autoridade de comunicá-las aos outros ministros que ordenareis, para que façam o que agora vos ordenei que façais. Imporei sobre eles as mãos, e invocareis o Espírito Santo soprando sobre eles como eu fiz. E agora eu vos dou esta faculdade, conforme Marcos 16, 15 e 18. Os apóstolos estavam inteiramente atônitos, mas eu lhes disse: não vos maravilheis dessas coisas, das quais pouco entendei. Quando receberdes o Espírito Consolador, tornar-vos-eis bem capazes e entendereis tudo, porque este Espírito vos comunicará seus dons, e ficareis repleto de ciência, de sabedoria e de todos os outros dons. E então entendereis perfeitamente quanto vos disse e ensinei. Fará com que conheçais claramente as graças que vos dei, aos quais agora não entendeis. Entendereis todos os mistérios e sacramentos que vos ensinei, e o modo de administrá-los. Pouco tempo me resta para estar convosco. Vós vos entristeceis muito por causa de minha partida, mas o Espírito Santo vos consolará, e o vosso coração se alegrará e regozijará de pleno prazer, o qual experimentareis e não vos será tirado por ninguém. Apesar de tudo o que suportareis e padecereis de ódio, perseguições, flagelos, jamais se retirará de vós o Espírito, o gáudio que este Espírito vos comunicará. Não vos aflijais, portanto, caros discípulos, por causa da minha partida. Porque, se eu não for, não recebereis este divino Espírito. Os apóstolos de novo se confortavam por essas promessas, mas o pensamento de minha partida muitos afligia. Frequentemente choravam e me olhavam com grande ansiedade, sem se saciarem, por mais que lhes dissesse palavras de consolo. Como estavam muito apegados afetivamente à minha pessoa, não podiam aceitar ficar sem ela. Não deixava de dar-lhes a graça para este efeito,
mas a humanidade sentia muito a perda daquilo que tanto amavam e por tanto tempo possuíram. Compadecia-me muito deles e não deixava de consolá-los e instruí-los, repetindo muitas e muitas vezes as mesmas palavras para que se lhes imprimissem na mente, mas eram incapazes de outra impressão devido à tristeza excessiva causada pelo pensamento de minha partida. Então eu era inteiramente bem-aventurado, não mais sujeito à dor. Do contrário, teria sentido muita pena ao ver a aflição dos apóstolos tão amados e dos quais me compadecia. Deviam sofrer tal pena e desapegar-se totalmente daquela consolação para se tornarem capazes de receber o Divino Espírito. Todavia, para eles, consolo, afetos e desejos estavam colocados em minha humanidade, e nada mais desejavam senão estar comigo e fluir de minha presença visível. Daí terem grande necessidade de purificação dos afetos e desejos, porque amavam mais o seu consolo do que a minha glória, mais o seu gosto do que o meu. Era, pois, de vantagem que os deixasse, a fim de se desapegarem e aperfeiçoarem seu amor. Tudo isso lhes dizia, mas se demonstravam inconsoláveis, embora depois, com o auxílio da graça, aceitassem, conforme ouvirás. Depois de tê-los em parte consolado e instruído, deixei-os. Quando desaparecia de seus olhos, sentia dilacerar-se-lhes o coração no peito, e em particular Pedro, mais do que todos afeiçoado, o qual desejava estar sempre em minha companhia. Ao ficarem em seguida sozinhos, consolavam-se com as promessas que eu lhes havia feito e com a graça que lhes comunicava. Mente alguma pode compreender quão grande a dor sentida pelos apóstolos, por deverem ficar sem minha pessoa, porque ninguém mais com tanta familiaridade, por tão longo tempo, fruíra de minhas graças e ouvira minhas palavras. Só a querida mãe entendia isso, porque fruiu mais do que eles, e por esta razão ela deles se compadecia, consolava-os e animava-os como a filhos. Eles, pelas palavras da mesma, ficavam frequentemente muito animados e confortados. Aparece aos outros discípulos. Algumas vezes, enquanto os outros discípulos discorriam entre si sobre a minha ressurreição, que fora divulgada por ter aparecido a alguns deles, mostravam-se desejosos de ver-me, e eu aparecia no meio deles, dirigindo-lhes a habitual saudação de paz. Os corações enchiam-se de júbilo ao ver-me, e reconhecendo-me, todos me adoraram. Falei-lhes com grande amor, instruindo-os e recordando o que lhes dissera no tempo da pregação, a fim de confirmá-los mais na fé em minha ressurreição. Grande foi a consolação destes discípulos ao me verem e ouvirem minhas palavras. Manifestei-lhes também que em breve devia ir para o Pai que me mandara, dizendo-lhes: Ficai cientes, meus discípulos, de que devo voltar para o Pai que me enviou. Resta-me breve tempo para ficar convosco. A essas palavras sentiram grande aflição os discípulos e muito se entristeceram, porque também eles muito me amavam. Consolei-os, porém, dizendo-lhes: Não vos entristeçais ao vir que hei de vos deixar. Depois de minha partida, vos enviarei o Espírito Consolador que prometi aos apóstolos, e também vós vos unireis a eles e recebereis o Divino Espírito, segundo as disposições que tiverdes. Por esta razão, preparai-vos para recebê-lo com ardentes desejos e pedi-o instantemente ao Divino Pai. Este Espírito vos inflamará com o seu amor, iluminará e dará claro testemunho de mim. Haverá de vos sugerir tudo o que eu vos ensinei, firmar na fé, dar fortaleza, consolar. Afastará de vós o temor que agora tanto vos oprime e vos fará confessar com prontidão meu nome, diante de todos os inimigos da fé. Estavam me ouvindo com grande atenção e júbilo do coração, devido à doçura de minhas palavras, das quais estavam penetrados. Alguns choravam por causa do consolo que os dominava e não se saciavam de olhar-me. Iluminava-os para me conhecerem com clareza cada vez maior. Tendo-os consolado, instruído e confirmado na fé em minha ressurreição, deixei-os. Eles foram logo dar a notícia aos apóstolos, e entre si, conversando, iam cada vez mais se confirmando na verdade, com o afastamento de qualquer dúvida do Espírito.
Assim, enquanto se avizinhava o tempo de minha partida do mundo para voltar ao Pai, eles se confirmavam cada vez mais na fé, e muitas graças eu lhes impetrava do Pai. Ao partir do mundo, queria que os apóstolos, como todos os discípulos, ficassem confirmados na verdade de minha ressurreição. Por isso, fazia contínuas aparições, entretendo-me com eles, instruindo-os, consolando-os e animando-os. E quanto mais tratava com eles, tanto mais crescia neles a fé e a certeza sobre a ressurreição. Por todo o tempo em que me detive na terra, depois da ressurreição, apresentava contínuos louvores e agradecimentos ao Divino Pai em nome de todo o gênero humano, oferecendo-lhe meus méritos e obtendo muitas graças para todos os meus irmãos. Frequentemente eu os louvava e levava comigo. Louvávamos juntos o Divino Pai, conforme de outras vezes te disse. Aprazia muito ao Divino Pai ser louvado e glorificado por criaturas tão sublimes, quais eram a minha humanidade unida à divindade. A querida Mãe e todos aqueles que ressurgiriam bem-aventurados, eles se deliciavam e contemplavam minha humanidade e divindade em si mesma, isto é, sem véus. E por isso, apesar de estarem comigo na terra, fruíam de visão beatífica, deliciando-se com a minha pessoa.